E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem está me acompanhando, estamos lendo o Evangelho de João, né? Estamos aqui aprendendo um pouco da palavra e estamos vendo, né, capítulo por capítulo, versículo por versículo, né? Para quem está me acompanhando, ontem nós vimos sobre o versículo 32, né, falando sobre o que é o Espírito, o que é o Espírito Santo, o que é a alma, o que é o corpo, né? Bom, do versículo 33 em diante, né, até o 51, João, né, o discípulo, ele vai falando como os discípulos começaram a seguir Jesus, né? Alguns eram discípulos de João Batista, e depois que João Batista falou que Jesus era o Messias, então eles começaram a seguir a Jesus, né? Vamos ver aqui o capítulo 2, vamos começar aqui no versículo 1. Bom, Jesus já ia começar seu ministério e já tinha seguidores, né? Bom, e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, que era uma cidade. E estava ali a mãe de Jesus. Todo mundo já conhece a história, né? Que era um casamento, que era de um parente de Jesus e um conhecido, né? E Jesus ele fez seu primeiro milagre, né? E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. Né? A Bíblia, ela, como eu falei, você tem que ler e tentar compreender o que foi dito, o que foi pensado ao falar. Então, aqui tem muitos pormenores aqui que não foi escrito, né? Mas teve, entre uma fala e outra, muita coisa aconteceu, né? Então, do versículo 4 ao versículo 5, Jesus já tinha aceitado, né, do que ele ia fazer, né? A sua mãe já tinha pedido para ele, né? E aí iria acontecer o que aconteceu, né? 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes, né? São utensílios domésticos, né? Certo? Que é como se fossem hoje recipientes, né? Disse-lhe Jesus: E enchei água a essas talhas, e encheram até em cima. Né? E disse-lhes: Tirai agora, tirai, né? Retirai, né? E levai, né? Ele teve acontecer alguma coisa aqui, pronto. E mandou levar para o mestre-sala, que era o mestre de cerimônias, né? Levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água. Chamou o mestre-sala ao esposo, no versículo 10. Disse: Todo homem foi primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. O que é mais importante aqui, né? Agora Jesus começou o seu ministério e fez o primeiro sinal, né? O sinal de que ele não era só um homem comum, de que ele não era um charlatão, né? Que ele era mais do que um rabi, né? Professor, que ele tinha poderes, né? Sobre-humanos, né? E qual seria a explicação para isso acontecer? Isso aqui é muito interessante, né? Ele transformou a água em vinho, né? Como isso é possível, né? Como isso é possível? Como isso aconteceu, né? Vamos ver um pouquinho aqui a luz da ciência, né? Como eu já havia falado em outro vídeo, os cientistas, os químicos, né? Os físicos,
estudaram já as substâncias, as matérias, já têm essa ideia há muito tempo, né, de que todas as substâncias são feitas de partículas muito pequenas, né, como se fossem tijolos, né, pequenos tijolinhos. E da maneira como esses tijolos eles são organizados, se formam átomos. E esses átomos, né, são formados como de prótons, a gente sabe, né, de prótons, nêutrons e elétrons. E dependendo dessa quantidade que existe nessa partícula chamada átomo, nós temos um elemento químico, né? E da maneira que são arranjados esses átomos, nós temos um composto químico, como, por exemplo, a água, formada de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, né? E se for um pouquinho mais complicado, nós temos, por exemplo, as moléculas, né? Que aí eu posso ter uma molécula orgânica, por exemplo, ela tem um gás, ele é formado de um átomo de carbono e hidrogênio, mas eu tenho, por exemplo, o óleo, que é formado de carbono e hidrogênio, né? Eu tenho o açúcar, que é formado de carbono e hidrogênio, e por aí vai, né? Posso ter esses tijolos construídos e, da maneira que eles foram unidos, eu vou ter uma substância diferente, né? Sendo ela um gás, sendo ela um sólido, sendo ela um líquido. Então, se fosse possível, né? E é possível, né? Fazer certas manipulações, era possível tirar um átomo daqui, um átomo daqui, um e tal, e fazer uma nova substância, né? Isso o ser humano já faz, através de várias técnicas, né? O homem pega uma pedra, e dessa pedra ele transforma essa pedra, por exemplo, em um aço, né? Um ferro, né? Mas tem muita transformação química nisso, adiciona uma coisa aqui, tal. É como você fazer uma comida, né? Você pega um tempero aqui, bota uma coisa aqui, outra lá, e no final você tem né, um, um alimento, né? Uma comida. A nível microscópico também, né? Então a explicação aí é que Jesus era capaz de manipular, né, tudo que existia, né, o que existia ao redor dele, a nível atômico, né, a nível atômico. E esse nível atômico, essas partículas muito pequenas, né, elas são muito parecidas com, por exemplo, o nosso sistema solar, que é formado de o Sol como sendo o centro e os planetas que giram ao redor. Assim como tem um átomo que tem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e ao redor os elétrons. Então, talvez, vamos só devagar aqui, exista uma repetição, não talvez, né, existe realmente, uma repetição infinita, né, no universo, que vai desde o invisível para a gente até o astronômico, aquilo que não tem como enxergar, não sei se você usar um telescópio, né? E tanto nesse grandão, nesse universão, quanto nesse pequenininho, há a ação do Criador. Que bacana isso, acho legal isso aí. Então, é tudo uma espécie de repetição. O que eu tenho no pequenininho, ou seja, eu tenho átomos, eu tenho elétrons, eu tenho no grandão, eu tenho o Sol, eu tenho os planetas, tenho o Sistema Solar, tenho as galáxias, tenho todo o universo de massa aí. Então, quer dizer que dentro da gente tem uma repetição do universo, né? Temos dentro de nós, entre cada partícula nossa, temos também lá uma espécie de sistema solar, onde tem um próton, tem os prótons, tem o núcleo, né? Atômico, tem os elétrons. E se for uma repetição? E se for uma repetição? Será que nessas pequenas partículas podem também existir planetas? Será que nessas pequenas partículas
podem existir vida? Será que nessas pequenas partículas, se isso for uma repetição, podem existir seres vivos? Já pensou? Então, em tudo está o Criador, seja no pequenininho ou seja no infinito. E nesse meio está a gente. E Jesus, ele conseguia manipular tudo isso, né? Como ele é a própria divindade. Beleza? Um abraço a todos.